Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a meditação na palavra de Deus, lendo na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, o versículo 19. Assim está escrito: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre crer em Jesus em todas as áreas da vida. Nós encontramos aqui, já finalizando a Epístola aos Filipenses, quando Paulo traz esta preciosidade diante de nós, esta riqueza de conteúdo que despertará em nós a segurança, a confiança em saber que este Deus tão grande, poderoso, maravilhoso, eterno, ele também importa-se com cada um de nós e com cada uma das necessidades pelas quais atravessarmos ao longo da vida. Ele começa a dizer, então, o meu Deus, que é um Deus pessoal, a experiência que ele tinha com Deus nas várias fases da sua vida, ele entendeu e foi agraciado por Deus em suprir as suas necessidades. Isto porque Deus é rico em suprir as necessidades do seu povo. E ele diz, suprir as necessidades em glória por Cristo Jesus. Sempre o suprimento de Deus será melhor do que qualquer outro que se possa aparecer. Nós observamos Paulo, versículos antes deste, ele está falando sobre a sua experiência e o cuidado que ele experimentou em Deus nas várias fases da sua vida. No versículos 11 a 13 está escrito assim: Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. O contentamento, ele só vem ao coração da pessoa quando ele tem realmente um profundo conhecimento do Senhor Jesus, vive com ele uma plena comunhão, tem experimentado o seu mover e a sua presença e a manifestação do poder de Deus na vida, portanto, ele aprende a contentar-se com o que tem. Não é alguém que reclama do que tem para esforçar-se em buscar aquilo que julga que ainda lhe falta, que não tem. Paulo deixa-nos claro aqui que ele já aprendeu a contentar-se com o que tem. No versículo 12, ele deixou escrito: sei estar abatido. O abatimento era algo contínuo na vida do apóstolo. Quantas situações, quantos sofrimentos ele enfrentou pela vida, e o abatimento não era algo estranho na vida de Paulo. E ele aprendeu a contentar-se também no abatimento, porque ele tinha em vista algo superior. Na sua comunhão com Deus, ele sabia que Deus estava no controle de todas as situações e que tudo isto poderia redundar em bênçãos, vitória e livramentos para a sua vida. Então ele disse, sei estar abatido, mas também sei ter abundância. Quer dizer, naquilo que é abundante, também já aprendi a contentar-me com isto. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído pela experiência própria, tanto a ter fartura como a ter fome, a ter para compartilhar e distribuir com os outros, como a não ter nada para si próprio. Em tudo isto ele disse, eu já aprendi tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E aí vem o versículo
13, em que ele afirma a plena convicção em Deus, resultante da experiência com ele. Ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então isso traz um encorajamento para aqueles que estão, de alguma forma, sofrendo em alguma área da sua vida e que possa encontrar na experiência pessoal que Paulo deixou relatado, na sua convicção e no resultado da operação de Deus em suprir todas as necessidades. Ele estava dizendo agora àqueles irmãos de Colossos que o meu Deus, quer dizer, o Deus a quem ele servia, o Deus vivo e verdadeiro, o Deus soberano, o Deus poderoso, o único Deus que deve ser adorado. Ele diz aqui: o meu Deus, segundo as suas riquezas, as riquezas de Deus, ele suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, quem não tem necessidades? E de que tipo são as nossas necessidades? Nós temos necessidades em todas as áreas e níveis da nossa vida. E sempre precisamos contar com este recurso maravilhoso que Deus coloca à disposição das pessoas quando elas entendem que em Deus está a fonte de todas as coisas. Tudo aquilo que nós, evidentemente, tivermos necessidade, nós encontraremos a solução em Deus. Ele sempre terá uma resposta para aqueles que se curvarem diante dele em temor, obediência e lealdade. Ele então se manifestará de acordo com as suas riquezas em suprir as necessidades, sejam elas de que natureza forem. Paulo teve várias necessidades ao longo da sua vida com Cristo, mas nunca vimos ele murmurando, se queixando e dizendo que não vale a pena servir a Deus, que daquele jeito não dá para continuar. Não, ele tinha todos os motivos humanos para desistir, mas ele tinha todo o suprimento necessário de Deus para não desistir, para permanecer firme e fiel. E foi exatamente o que ele fez, porque ele sabia de onde ele tinha vindo, de onde o Senhor o tinha salvo e liberto, a experiência da salvação, o impacto profundo que provocou na vida dele, transformando de maneira completa. E ele então deixou-se guiar pelo Senhor, enfrentou sim obstáculos, dificuldades, necessidades, incompreensões, perseguições, prisões, falsidades, traição, mas nada disso o desanimou na sua caminhada. Então ele era alguém que viveu esta experiência e pôde deixar para aqueles irmãos de Filipos e para nós nos nossos dias que não se pode desistir de servir a Deus e de glorificá-lo, em saber que este Deus é um Deus que supre as necessidades. Quando nós olhamos a nossa existência, ela é um milagre. Foi Deus que permitiu a nossa existência. É Deus que mantém o fôlego de vida. É Deus que provê o necessário para o dia a dia de cada um de nós, tanto na natureza física como na natureza espiritual. Todos os nossos recursos, eles provêm de Deus para nós. Nada vem por um esforço próprio da nossa parte. Nós não temos condição. Nós recebemos de Deus a graça, a saúde, a oportunidade, ele dá-nos meios de trabalhar e ele produz o resultado. Então, o resultado vem como uma bênção de Deus para a nossa vida. Então, quando ele disse, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo, nós entendemos que crer em Jesus para
todas as áreas da nossa vida, é algo que precisamos ter bem vivo no nosso coração. Porque através da fé em Jesus, da crença em Jesus, é que nós vamos suportar e vencer as adversidades que enfrentarmos, seja na prosperidade, seja na necessidade, seja na alegria, seja na tristeza, seja em que situação for da nossa vida, nós vamos encontrar neste Deus que é riquíssimo o suprimento necessário para a nossa vida. Então vamos observar aqui, pelo menos em 8 situações, aonde é necessário esta crença em Jesus nas áreas que se desenvolvem na nossa vida. Em primeiro lugar, nós precisamos saber que esta fé em Jesus é algo de valor incalculável na vida de cada um de nós. Tanto é que Deus diz que a nossa fé, quando provada, o valor dela é muito mais precioso do que o ouro. Então veja, o valor da fé está acima do valor do ouro, que é o que as pessoas buscam nos dias atuais como riqueza maior, adquirir o ouro que a terra produz. Mas a fé em Deus, ela é muito mais valorosa e preciosa do que o ouro. Então nós encontramos aqui, em todas as necessidades que tivermos, haverá sempre uma provisão de Deus, um suprimento de Deus. E este suprimento é que vai nos manter firmados em Deus e decididos a prosseguir com fidelidade até o fim diante do Senhor. Então observamos, em primeiro lugar, quando estamos no gozo da plena saúde, quando não há nenhum problema, não há uma dor, não há queixa, não há uma enfermidade, não há nada, a saúde é plena, é abundante. Uma saúde, como que diz, completa. Mesmo nesta condição de vida, nós precisamos, e Jesus se torna necessário na nossa vida, porque nós podemos olhar a nós e nos vangloriar do nosso estado de saúde e com isto procurarmos esbanjar em algumas oportunidades, e isto pode trazer dificuldades à nossa vida. Por isso há necessidade de crermos em Jesus, porque a presença de Jesus em nós não nos permitirá sermos levados ao esbanjamento, à desconsideração pela saúde que Deus nos permite. Não é porque temos saúde que vamos desfrutá-la, esbanjá-las e relaxar com ela. Mesmo aí, Jesus é necessário na nossa vida para nos conduzir em sabedoria e obediência, para que mantenhamos aquela vida plena, com saúde, que recebemos de Deus. Porque quem nos dá a saúde é Deus. Então, no momento da saúde, Jesus é necessário. E nós precisamos continuar crendo nele, dependendo dele, mesmo com toda a saúde. Nós encontramos pessoas com toda a saúde e, de repente, esta saúde se vai. E não se sabe por quê. Alguns perdem a saúde porque esbanjam-na quando a têm em plenas condições. Ao invés de conservá-la, eles se deixam levar por situações que vão comprometê-lo. Mas então, o vigor físico, nós não podemos usá-lo para esbanjar, ou seja, relaxar a nossa vida, porque temos saúde e nada nos pega. Precisamos ter cuidado com isso. O segundo ponto é quando há esse descuido na saúde, então surge o problema e logo ocorre a enfermidade. E justamente no momento da doença é o momento mais difícil para se suportar.
e a pessoa começa a analisar a saúde que ele tinha, a condição de vida, o vigor físico que tinha, e agora está cercado por uma enfermidade, preso, limitado aos seus movimentos. E nesta condição, o que fazer? Continuar crendo em Jesus. Porque a palavra que ali diz que o nosso Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, no momento da doença, se faz necessário esta confiança plena no Senhor Jesus Cristo, porque Ele vai dar-nos graça para atravessarmos aquele momento da enfermidade ou da doença e confiar no Senhor, que da parte de Deus haverá milagres na nossa vida. Então ele vai restabelecer indiretamente, nos dando o quê? Calma, resignação e segurança para saber que o Senhor está presente ali para nos socorrer e ajudar para que sejamos prontamente restabelecidos e aquela enfermidade que veio, ela deixe o nosso corpo e nós voltemos a desfrutar a saúde provinda de Deus. Então, também será isto o resultado da oração. A presença de Jesus em nós revigorará a nossa saúde e nós, então, passaremos a bendizer e glorificar o nome do Senhor. Mas observamos também uma terceira área da nossa vida nas horas de tristeza, de decepções, de desamparo, de abandono, de provocação, de intimidação, de acusação, de calúnia, enfim, de rivalidades, em todas essas situações que podem gerar tristeza, amargura e angústia no nosso coração. Nós encontramos na palavra de Deus que Deus tem o suprimento necessário nestas horas difíceis que atravessamos. Na hora da tristeza. E o Senhor, Ele vem com o conforto, com a sua presença, com o consolo necessário para nos ajudar a vencer aquela situação. E a presença de Jesus em nós é que vai nos dar fé suficiente para crer que haverá uma resposta de Deus para a nossa vida, para nos aliviar daquela tristeza e transformar a tristeza em alegria. Isto é próprio de Deus. Só Deus pode fazer isto. E diz-nos a palavra que ali que o nosso Deus, Paulo disse, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, nas horas de tristeza, também nós precisamos de Jesus para nos ajudar a atravessar este momento difícil. Mas também encontramos na adversidade, quando surgem inimigos ferozes, violentos, maldosos e que procuram muitas das vezes impedir a nossa caminhada, e parece que os esforços, a dedicação, tudo aquilo que viemos procurando alcançar, parece que fica tudo perdido. Porque o momento da adversidade é também um momento difícil, é um momento que vai trazer, muitas das vezes, se não tiver uma fé firme em Deus, poderão suscitar muitas dúvidas. Mas no momento da adversidade, ainda assim, o suprimento de Deus virá para nos dar graça para suportar aquele pequeno momento de adversidade e logo em seguida temos a plena convicção de que Deus proverá uma solução,
uma saída para aquela adversidade que está nos afligindo e incomodando. Portanto, em Deus, nós encontramos o suprimento necessário para a nossa vida. Então, esta é a quarta área da nossa vida. E quem não tem adversidades? Qual é o ser humano que nunca passou por adversidades na sua vida? O ser humano que já desfrutou de uma saúde perfeita, mas também já enfrentou enfermidades na sua vida, já passou por horas de tristeza, de amargura, por adversidades. Tudo isso são experiências do nosso dia a dia. Nós atravessamos por ela. Mas uma convicção nós precisamos ter. Há um Deus no céu que suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Mas a quarta área em que nós também precisamos e dependemos do cuidado de Deus é quando estamos desfrutando da prosperidade. Há muitas pessoas que, quando Deus lhes permite a prosperidade, a primeira coisa que eles fazem é fechar o coração para Deus, é dar as costas para o Senhor. E aí, então, aquela prosperidade que tanto almejava, que chegou às mãos, de uma hora para outra, de repente, ela também desaparece, porque desligou-se da fonte da bênção e do suprimento necessário, que é Deus. Então, nós encontramos que na prosperidade, nós precisamos continuar crendo no Senhor Jesus para que aquela prosperidade não seja arruinada pela vanglória, ostentação e avareza. Então, por isso, nós dependemos de crer em Jesus e que no momento da prosperidade, a presença de Jesus continue sendo real e permanente na nossa vida, para que não venhamos a entrar por caminhos de vanglória e encontrarmos a dificuldade logo à frente e o prejuízo ser muito grande para a nossa vida. Então, esta é a quinta área que nós precisamos crer em Jesus para ele nos ajudar e direcionar no momento da prosperidade. Por isso que Paulo disse: sei ter abundância, mas também sei padecer necessidade. E ele disse aqui: sei ter, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a padecer, ou a ter fome, tanto a ter abundância, como padecer necessidade. Estas coisas precisam ser aprendidas, porque se não aprendermos à luz do que nos diz a palavra de Deus, estas bênçãos poderão vir sobre a nossa vida e, ao invés de nós a desfrutarmos com alegria, poderemos ser arruinados por uma falta de cuidado. Então, mesmo na hora da prosperidade, Jesus continua sendo necessário na nossa vida para nos encaminhar de tal forma que não sejamos levados pelo valor das coisas terrenas, mas que a nossa vida esteja em sintonia com a vontade do Senhor, nosso Deus. A sexta área é quando enfrentarmos a morte, ou a morte vier a algum dos nossos entes queridos. Geralmente, no momento da morte, parece que a esperança foge, parece que a fé desaparece, mas é justamente nesta hora que nós precisamos continuar crendo em Jesus. Jesus venceu a morte e Jesus garantiu vitória e vida eterna para cada um de nós. Então nós precisamos entender que mesmo na hora da morte, nós precisamos estar firmados em Jesus e aprender com o apóstolo Paulo, que deixou escrito: seja pela vida ou seja pela morte, nós somos do Senhor.
Então, observamos quão interessante é, em todas as áreas da vida, nós crermos no Senhor Jesus. Esta fé em Jesus para todas as áreas da nossa vida, ela nos manterá em comunhão com Deus e certo na expectativa de uma solução que ela sempre vem da parte do Senhor para a nossa vida. Então precisamos colocar-nos diante do Senhor Jesus Cristo. Mas observamos também que quando a palavra de Deus diz que para os homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Bem, aqueles que estão em Cristo, eles não temem ao juízo, porque eles já foram perdoados, justificados, transformados por Jesus e desfrutam da salvação. Então, o juízo não lhes é amedrontador. Então, por isso, esta importância de que nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo, não para sermos julgados para condenação, mas ali será o julgamento para a distribuição dos galardões que o Senhor dará àqueles que suas obras mostrarem-se aprovadas diante do Senhor. Àqueles que não creem em Jesus, não o têm em sua vida, eles seguirão para o juízo do último dia, que é chamado o juízo final. Este sim será temeroso, porque levará as pessoas a uma eternidade sem Deus, porque em vida não escolheram seguir e servir a Jesus. E a oitava área da nossa vida diz respeito à eternidade, que é a grande esperança do nosso coração, firmada em uma promessa que o Senhor Jesus deixou para nós, que é vivermos a eternidade na presença do Senhor nosso Deus. Então, para que estejamos prontos para este momento, quando chegar a oportunidade e o Senhor nos levar à eternidade, nós dependemos de Jesus, porque é através dele que nós iremos. Então precisamos crer em Jesus para que tenhamos assegurado diante dele a vida eterna, esta promessa maravilhosa que nos é feita. Então nós entendemos aí que o nosso Deus, ele suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então nós observamos que nós temos necessidade. Ninguém nega que há necessidade. Por exemplo, quando está no gozo de saúde, os perigos que podem acontecer, quando estiver no momento da enfermidade ou doença, quando estiver nas horas de tristeza, quando passar por adversidades, no momento em que estiver na prosperidade, no momento da morte, quando a morte rondar a vida, no momento do juízo diante do Senhor e também na área da eternidade. Então, em tudo isto, nós dependemos do Senhor Jesus. Ele é que vai capitanear a nossa vida, nos direcionar e nos conduzir cada vez mais próximo e diante da presença do Senhor nosso Deus. Por isso é que nós não podemos descuidar, não podemos, em uma circunstância da nossa vida, em uma área da nossa vida, achar que podemos viver independente do Senhor Jesus. Não, nós não podemos viver independente. Nós somos dependentes e carentes do Senhor Jesus. E a maior felicidade do nosso coração foi que ele nos chamou para a salvação, nos libertou, nos transformou e através dele é que Deus faz com que o suprimento para todas as nossas necessidades, ele chegue à nossa vida. Então, nós aprendemos aqui o cuidado de Deus em suprir cada uma das nossas necessidades.
e elas são supridas em Jesus Cristo por glória. Então, sempre que enfrentarmos alguma situação em alguma área da nossa vida, nós temos que recorrer a Jesus. Jesus é prioritário na nossa vida. É indispensável que o homem e a mulher tenham Cristo na sua vida. O cristão, principalmente. Aqueles que ainda não servem, que se arrependam e venham a Jesus. Mas os que já o servem, devem tê-lo sempre bem vivo e diante de si, para que nunca venham a engordar o coração e a dar as costas para o Senhor, que tanto bem tem feito a cada um de nós. Então nós observamos aqui este cuidado de Deus para com aqueles que o servem e a necessidade de crermos em Jesus para todas as áreas da nossa vida. Então, a primeira área que precisamos crer em Jesus é quando estamos no gozo pleno da saúde, para não se levar para o descuido. A segunda área, no momento da doença. Precisamos de Jesus para nos confortar naquele momento e nos prover a saúde que precisamos. Terceira área, quando vier a tristeza. Até Jesus foi tomado de tristeza. Que dirá nós? Então, nos momentos da tristeza, nós precisamos recorrer a Jesus para que ele traga alegria ao nosso coração. No momento da adversidade, quando estivermos enfrentando perigos e ameaças e perseguições, nestes momentos nós precisamos crer no Senhor Jesus. Quinto, na prosperidade. Quando tudo estiver indo bem, não esqueçamos do Senhor. Mantenhamo-lo diante dos nossos olhos e presente no nosso coração. Sexto lugar, quando surgir a área da morte. A sexta área, quando vier a morte. Pedir a Deus graça e conforto. Sétima área, quando enfrentarmos o juízo. Os salvos, o tribunal de Cristo, que não será de condenação, mas de recompensas. E oitava área, com relação à eternidade, para termos assegurados em Jesus a vida eterna, para desfrutá-la na presença do Senhor nosso Deus. Então, certo estava Paulo ao escrever àqueles irmãos, dando o seu exemplo pessoal, a sua experiência prática, que ele já tinha aprendido a contentar-se com o que tinha, tanto em ser abatido, como ter abundância, tanto a ter fartura, como a fome, quanto a ter abundância, como padecer necessidade, de quais naturezas forem. Ele disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E disse, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Creia nesta palavra, receba-a no seu coração, desfrute-a e nunca ignore a pessoa de Jesus. Ele deve ser uma prioridade na nossa vida em todas as áreas que enfrentarmos. E assim haveremos de seguir, vencendo e glorificando ao Senhor por este cuidado tão sublime e maravilhoso para com a vida de cada um de nós. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.